Bom dia, gente. Hoje nós iniciamos nossa aula fazendo a correção da atividade do imperativo e fazendo a correção do conteúdo. Bom, vamos iniciar lembrando que o imperativo, vamos tirar aquela imagem de que o imperativo obrigatoriamente é uma ordem. O imperativo, ele pode representar uma ordem, um pedido, uma súplica, um convite, um conselho, pode ser uma instrução. Lembre dos manuais de instrução que eu já disse para vocês. Outro exemplo, as receitas culinárias são manuais de instrução. Então vamos tirar aquela ideia só da ordem, certo? O imperativo, ele é dividido em 3. A gente aprende que tem o imperativo afirmativo, imperativo negativo. Só que vocês têm que lembrar que existe o imperativo exortativo. Vamos explicar melhor. O imperativo afirmativo é aquele que a frase inicia com o verbo. Imperativo negativo é aquele que a frase inicia com a forma negativa, que seria o don't, certo? E a exortativa é como essa primeira questão, let's run. No momento que eu digo let's run, é um convite, vamos correr. Esse let's, ele sempre vai dar uma ideia de um convite, certo? Um convite ou um pedido, dependendo de como ele esteja sendo utilizado. Let's, vamos. Esse let's significa exatamente isso, ó. Vamos. Ele é utilizado na primeira pessoa do plural, nós, certo? Então, vamos ver aqui. Esse let's é o imperativo exortativo. É um convite, pode ser um pedido. 2. A frase obrigatoriamente, seja no afirmativo ou no negativo, tem que iniciar com let's. Isso é regra. A frase obrigatoriamente inicia com let's. Tradução, vamos. E vai estar na primeira pessoa do plural. Eu até marquei aqui, eu observei que quando se pede para marcar a alternativa que representa o imperativo negativo da frase, tirando uns 3 ou 4 da sala, a maioria marcou esse don't let's run. Don't let's run. Bom, eu não posso também dizer que foi um erro, porque essa alternativa tá errada, viu, gente? Eu tô fazendo de acordo com o que eu vi vocês respondendo. Eu sei que é um erro bem, como é que se diz? É um erro bem aceitável, porque a gente aprende que o imperativo negativo é formado pelo don't. Só que nós estamos falando de let's, e o let's sempre vai ser utilizado no início da frase, seja no imperativo afirmativo, seja no imperativo negativo. Não tem isso. Os dois são utilizados no início da frase. É uma exortação, ou seja, um pedido, um convite. Então, a forma correta do imperativo negativo de let's seria let's not. É o único caso que isso acontece. Então, a forma correta seria, a forma correta tá bem aqui, ó. Let's not run. Ah, mas a gente não aprende que é o don't? Sim. O imperativo negativo, ele sempre vai ser com o don't. Don't play, não brinque, não jogue. Don't read, não leia. Don't eat that, não coma isto. Don't study now, não estude agora. Don't play game, não jogue agora. Só que nós estamos falando de uma frase exortativa. Nós estamos falando do let's. Então, don't let's é um erro muito comum de estudante de inglês. Mas aí você já sabe que se eu tiver let's, a forma negativa vai ser com o not. E pronto, certo? Portanto, a forma correta é a letra E. 2. Na questão 2, a gente pede para você marcar a frase correta. Deixa eu ajeitar aqui para não ficar quebrando a questão. De acordo com os verbos, não é isso? Então, nós temos... Vou ajeitar assim, pronto. Nós temos aí, ó...
Uma frase negativa, don't. Outra negativa, don't. E duas afirmativas, não é isso? Aí ele pede para você completar com o verbo adequado. Vamos ver aqui o verbo adequado. Please don't my answers. Por favor, não olhe minhas questões. Eita, falei o olho, não era para falar. Ó, por favor, não olhe para minhas questões, as minhas questões. Então, watch é lavar, see é olhar, ver, observar e drink, beber. Então, só poderia ser o see. Não é isso? A 2. Wash your hands. Lave suas mãos. 3. A lot of water. Muita água. Então, você não vai olhar muita água, você não vai lavar muita água, nem jogar muita água. Jogar no sentido de brincar, não é isso? Então, seria drink. Drink a lot of water. E 4. Don't play game now. Não jogue videogame agora. Mas eu queria ver com vocês aqui um detalhe, ó. Please, don't see my answers. É um imperativo utilizado no sentido de um pedido. Esse please sempre vai dar a ideia de um pedido. Wash your hands. Lave suas mãos para poder jantar, né? Então, seria lave suas mãos para jantar, para poder ir para a mesa com a mão limpa. Então, pode ser um pedido, como pode ser um conselho. Drink a lot of water. Beba muita água. Pode ser um conselho para evitar uma desidratação. Don't play game now. Esse now dá uma ideia de uma ordem, né? Não jogue videogame agora. Então, você vai entender o sentido do imperativo de acordo com o contexto, seja do que está sendo dito ou que você está lendo. Tanto a parte oral eu acho que é até melhor, porque se eu falar assim, please don't speak now. Por favor, não fale agora. Vamos supor que a gente está dentro de uma sala de aula. Aí a Anabel começa a conversar. Aí eu digo, please, don't speak now, Anabel. Então, é um pedido. Anabel, don't speak now. Uma ordem. Anabel, com mais suave, ó. Don't speak now, Anabel. Não converse agora. Já é uma coisa mais educada. Então, é muito importante você observar a forma como está sendo utilizado. Já na escrita, na leitura, é um pouco mais complicado para vocês, porque na oral a tonicidade ajuda bastante. Então, letra B. Vamos para a questão 3. A questão 3, minha gente, foi colocada aqui por engano. Então, não faz parte do conteúdo. Questão 4. Olhe o erro novamente. Aqui eu coloquei as respostas que eu encontrei. A maior, assim, foi o que eu mais encontrei das respostas foram essas. Letra A. Let's study together. Passar para a negativa. Don't let's study together. Volto a repetir. Os mesmos alunos que não erraram na primeira foram os que não erraram aqui também. Se nós temos o let's, como é que é a forma negativa? Let's not. Então, essa formação aqui do don't, ó, erradíssima. B. Keep cut. Então, ó, don't keep cut. Vai ficar, não, fique quieto e não fique quieto. E aqui também fugiu do conteúdo, mas tem nada não. Eu vi que as pessoas acertaram, ó. There were, there weren't. There was, there wasn't. Então, está corretíssimo. Lembrem do let's, por favor. Não é don't let's, e sim let's not. Questão 5. A questão 5 também me chamou muita atenção. Muitos acertaram. A maioria acertou. Só que deixa eu dizer uma coisa bem aqui. A frase do imperativo, ela inicia sempre com o verbo. Tirando a questão eu tô falando do imperativo afirmativo. Tirando a questão do please, quando a gente usa num pedido, numa súplica, não é isso? Mas inicia com o verbo. E se for no imperativo negativo, inicia com o don't. Cuidado, esse to bem aí dá ideia não.
indica que o verbo está no infinitivo. Ó, em português, cantar, vender, partir. Verbos terminados em AR, ER e R dão ideia de afirmativo, infinitivo. Verbos que não estão sendo conjugados. Então, no inglês, o infinitivo que dá a ideia de que o verbo não está sendo conjugado é o to. Aqui não seria outra coisa a não ser comer. Olha como é que fica a frase, comer vegetais. Fica meio estranho. Ó, to play, brincar. To work, trabalhar. To read, ler. To drink, beber. To live, viver. Então, esse to indica que o verbo não está sendo conjugado. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Ó, letra A. Don't buy the car. Não compre o carro. Tá certo. Sit down. Sente. Don't walk on the grass. Ó, não caminhe. Do the homework. Faça atividade. Então, a letra D. Ó, 6. Essa 6. É claro que vocês responderiam tranquilamente, porque nós estamos estudando o imperativo. Então, de cara você entenderia que a frase, a charge tem bem aqui, ó, watch e learn, que significa, ó, para observar, né, e aprender. Me observe e aprenda. Dá a ideia do imperativo. É como eu disse, não tem exclamação, não tem uma ideia de ordem, mas é um imperativo. Então, baseado nisso, você teria que entender. Então, vamos analisar aqui uma coisa que eu acho muito importante a gente fazer agora. Dentro dessas 6 questões que a gente estudou aqui, 6, 7 questões, eu queria que vocês entendessem uma coisa. O imperativo... Opa, deixa eu voltar aqui. Peraí. O imperativo... ele se usa para indicar pedido, súplica, ordem, conselho, instrução, certo? O imperativo, ele pode ser utilizado na forma afirmativa, na forma negativa, não é isso? Como todo verbo, você tem a frase afirmativa e tem a frase negativa. Ok, mas nós temos a forma exortativa, que é aquela que vai ser um pedido. Então, vamos analisar aqui. A forma negativa inicia com don't. A forma afirmativa, a frase inicia com o verbo, salvo as exceções do please, que vão indicar um pedido. E nós temos a exortativa, que é o let's, que significa vamos, não é isso? Utilizado a uma característica. Vamos analisar bem aqui esse let's. Vou colocar aqui até na imagem. Esse let's é um imperativo, primeira dica, exortativo. Segundo, a tradução, vamos. Terceiro, observem que vamos é utilizado na primeira pessoa do plural, nós. Nós, primeira pessoa do plural. A outra regra, para não esquecerem, é que let's, quando inicia com let's, é um imperativo afirmativo. Se for negativo, o que é que eu faço? Ó, bem aqui a questão que eu tinha colocado. Se for negativo, let's not. Porque o let's não pode ser iniciado uma frase com let's, tendo don't no início. Então, let's not é a forma negativa. Certo, gente? Outra coisa que a gente não pode deixar de falar é a questão do do. Tem uma frase aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui. Tá bem aqui, ó. Essa frase bem aqui, tomem muito cuidado. Quando uma frase do imperativo inicia com do, dá uma ideia
de ênfase é uma frase, como a gente chama, de enfática. Enfática. Ela dá ênfase de uma ordem. É uma ênfase para uma ordem. Não esqueçam disso jamais. É uma ênfase para uma ordem, certo? Professora, eu posso utilizar o imperativo com o pronome? Pode sim. Pode sim. Observe bem aqui, ó. Your hands. Sua mão, pronome possessivo. My answer. Geralmente, quando o imperativo é utilizado com o pronome, ele também serve para dar uma ênfase de com quem eu estou falando. É uma frase enfática para identificar a pessoa de quem eu estou falando. Ó, nessa primeira frase aqui, eu estou falando de quem? My, meu, minhas questões. Então, eu estou falando de mim, primeira pessoa do singular. Your, sua, terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Então, lembrando, as frases que têm os pronomes e as frases que iniciam com o do, elas são chamadas de frases enfáticas. Bom, gente, era isso que eu queria ver com vocês. Um bom dia a todos e bons estudos.